Olá, convido você para uma breve meditação na Palavra de Deus sobre primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. Está escrito assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Certa vez eu estava assistindo a entrevista de um grande ator de televisão aqui do Brasil, e foi perguntado a ele se ele arrependia de alguma coisa que ele fez na sua vida. E ele disse: não me arrependo de nada do que eu fiz. Se pudesse voltar atrás, faria tudo do mesmo jeito. Então eu, olhando para ele, pensei: tenho que admitir que este homem é um homem verdadeiro. Porque arrependimento não é um ato humano, mas é um trabalhar do Espírito Santo que convence o homem do pecado. E isso só acontece com aquela pessoa que Deus escolher, que Deus o chamar. Disse o Senhor Jesus em João, no capítulo 6, versículo 44, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. É decisão do Pai, disse Jesus, é trabalhar do Espírito Santo. Por isso, esse ator não podia reconhecer como pecado as suas obras do passado. Isso só o Espírito Santo é que conscientiza, desvenda os olhos para que a pessoa possa ver. Você já se arrependeu de algo que você cometeu na tua vida? Nunca confundir arrependimento com remorso. O remorso leva o homem para o desespero, para o suicídio, tal qual aconteceu com Judas Iscariotes depois que ele traiu Jesus. Mas o arrependimento nos leva a chorar aos nossos pecados, a confessar nossas culpas diante de Deus e pedir perdão, como o apóstolo Pedro fez. E isso, se acontecer com você, meu irmão, glorifique a Deus, porque é misericórdia de Deus, é o agir do Espírito Santo que graciosamente está trabalhando na tua vida. Em certa região da Índia, existe de certa distância, ou pelo menos existia historicamente, à beira de certos caminhos, uns suportes construídos de pedra, com uma laje em cima, uma base achatada em cima, chamada de sumatanga. Esses pilares feitos de pedra eram afincados no chão, na altura do ombro de um homem, para que servisse de prateleira para depositar os fardos que aqueles homens carregavam nos ombros. Dizem que os sumatangas foram mandados fazer por hindus ricos para servirem de porta-cargas. Foram mandados para que os escravos, aqueles homens que carregavam os seus fardos, quando muito cansado, encontrando um sumatanga, depositasse sobre aquele sumatanga os seus fardos para aliviarem, para descansarem por algum tempo. Qualquer carregador que andando por aquele caminho encontrasse aquele sumatanga, respirava aliviado, confortado, por poder depositar naquele sumatanga o seu fardo. E assim refeito, ele podia recomeçar sua viagem. Daí a razão deste sumatanga se chamar sumatanga, que quer dizer porta-carga. Conta-se que um daqueles carregadores, homem rude, converteu-se a Jesus. Era um homem muito simples, era pobre, desprovido de escolaridade, que vivia transportando cargas para sobreviver. Contudo, depois da conversão,
ele se mostrava sempre sorridente, motivo pelo qual foi perguntado por um turista do qual ele estava carregando um fardo pesado. Indiano, qual é o motivo da sua alegria? Ó Sahib, respondeu ele, me tão feliz, me encontrou Jesus. Aí disse aquele turista, bem, mas o que é que você ganhou com isso? Ó Sahib, me tão feliz, me ganhou Jesus por Sumatanga. Ele leva toda a minha carga e me largou sobre ele todo o meu fardo pesado. Todo ser humano, num sentido, está na mesma condição daquele pobre carregador indiano. Todo homem de qualquer classe social é um carregador de fardo. Fardo este herdado de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, chamado pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E diz também que se dissermos que nós não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos. O pecado que nos oprime, com o seu sofrível peso, é esse pecado que nós precisamos de socorro, de alívio. E parafraseando o humilde carregador indiano, Deus nos preparou um glorioso e providencial Sumatanga, colocado em nosso caminho, que por vezes é árido, é longo, é sofrível, no qual nós podemos então depositar sobre ele o nosso pesado e angustiante fardo. É o que disse João Batista ao ver Jesus, lá em João, Evangelho de João, primeiro capítulo, versículo 29. Olhando para Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías capítulo 53, versículo 6 também diz assim, Deus fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Que maravilhosa notícia, que maravilhosa mensagem de salvação é oferecida por Deus ao pecador. É algo que depois de compreendida, nos faz renunciar o mundo e a sua glória pelo imensurável gozo, pela certeza da nossa salvação. É a troca do transitório pelo eterno. É a troca da instabilidade desta vida pela segurança eterna, garantida e comprada por Cristo Jesus. Para a sua meditação, eu deixo o versículo base da nossa meditação, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que Deus abençoe, meu irmão, a tua vida e que ele possa ser no teu caminhar, no teu viver, o verdadeiro Sumatanga, em que você possa depositar sobre ele toda a aflição do teu coração, todo o peso, todo o fardo do teu pecado e aliviado você possa descansar nele. Que ele te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.